Olá, bem-vindo ao canal Minha Opinião, um canal que foi criado com o objetivo de discutir problemas relacionados à vida cotidiana. Eu sou o pastor Jamel Lopes, eu sou psicólogo clínico atuando há 28 anos. Hoje nós iremos tratar de um assunto de grande relevância. Vamos gravar uma série de vídeos sobre este assunto, tratando sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança. Infelizmente hoje crianças, adolescentes vêm se tornando cada vez mais reféns da tecnologia. E por que não dizer também adultos, pais, que não sabem muitas vezes usar a tecnologia de forma adequada. E observamos que o mau uso tem trazido uma série de problemas que são bem característicos da pós-modernidade. Observamos que ocorre um avanço tecnológico de uma forma assim muito rápida. Observamos o mundo antes da década de 1980, que tinha, digamos, em termos de comunicação, uma velocidade ainda lenta e poucas pessoas tinham acesso à informação. Eu faço parte de uma geração que eu chamo de uma geração analógica, uma geração que teve pouca informação, mas a geração atual é uma geração digital, uma geração que tem excesso de informação e muitas vezes não sabe o que fazer com essa informação. E isso tem trazido alguns problemas e inclusive doenças que nós iremos tratar em vídeos posteriores. Observamos que o boom dessa tecnologia, desse avanço, ocorre a partir da década de 1980. Eu sempre coloco essa década como um divisor de águas. Por quê? Eu comparo o mundo antes dos anos 80 e o mundo pós anos 80. E o que aconteceu assim de tão relevante nessa época? Naquela década, o mundo passou por uma série de transformações, uma série de mudanças. Observamos um dos pontos bem característicos da época. O mundo, pós a Segunda Guerra Mundial, viveu sob a égide de uma Guerra Fria. O mundo se dividiu em dois blocos, havia um bloco capitalista e um bloco comunista socialista. Foi exatamente na década de 1980 que ocorre a falência do socialismo, do comunismo, com a dissolução da União Soviética. E isso ganha muito espaço para o mundo capitalista. Mas ocorre naquela época um grande fenômeno, que é a globalização. Tema que já foi debatido por tantos especialistas e que mostram o que ocorreu a partir daquela década. Os países eles se juntam em blocos e começam a criar mercados comuns, abrindo suas fronteiras para o comércio. E isso facilitou o avanço da tecnologia. E observamos que gradativamente a comunicação ela vai ganhando espaço e inclusive o acesso à informação. Observamos que o mundo ele começa, na verdade, a avançar em termos de comunicação a partir do século XVIII. Observamos primeiro quando veio o código Morse, nós temos em seguida o telégrafo, o rádio, depois veio a TV e o mundo vai passando por uma série de transformações em relação à velocidade nas comunicações. Para se ter uma ideia, uma comunicação ou uma informação que viesse da Europa para o Brasil demorava em média 4 meses para chegar. Hoje nós estamos a um clique simplesmente de um celular ou de um computador via internet e nós assistimos os fatos ao vivo e a cores em tempo real. E não só isso, nós conseguimos interagir com o fenômeno. Basta alguém estar no local onde o fenômeno esteja acontecendo e você é capaz de interagir com esses fatos. Então, na verdade, houve um grande avanço. Até a década de 80, o início da década de 80, observamos, tomando por exemplo a TV. A TV era algo muito raro, poucas famílias tinham um aparelho de TV. Outra coisa, a televisão naquela época, que funcionava à base de válvulas, demorava a ser ligada, aquela TV que era em preto e branco,
um som que não era perfeito, uma imagem também não muito nítida, mas esse era um canal de informação e que veio realmente para mudar a sociedade, mudar o comportamento das famílias, mudar as pessoas. Vieram as novelas, os filmes e também os programas de auditório, programas de humor e assim sucessivamente. Mas, como eu falei, as famílias não tinham tanto acesso. Cidades do interior costumavam ter uma praça, onde naquela praça tinha ali uma TV, onde as pessoas elas vinham de locais diferentes, se sentavam no fim da tarde para assistir a televisão. Eu costumo colocar, principalmente quando dou palestra para adolescentes, para jovens, e eu começo a falar um pouco sobre a minha infância. Eu, que tenho 57 anos, me sinto como se fosse Matusalém ou tivesse vivido na pré-história. Por quê? Porque eles não conseguem alcançar o mundo como era naquele período dos anos, por exemplo, nos anos 60 ou nos anos 70. Eu não fui criado com TV, com jogos eletrônicos, com internet, nada disto. E hoje vemos que o adolescente de hoje, o jovem que vive no mundo digital, não consegue acompanhar isso. Então é algo que para eles parece-me que algo que é do outro mundo. Entretanto, o mundo ele passa por essa transformação e o boom realmente do processo de comunicação ou dessa revolução nas comunicações, ela acontece a partir da globalização, a partir da década de 1980. Observamos que naquela época as pessoas não tinham tanto acesso à comunicação. E uma das coisas que acontece aqui no Brasil, por exemplo, no fim dos anos 80, início dos anos 90, com a mudança política, econômica do país, como eu coloquei, o mundo estava passando por uma série de transformações, uma série de mudanças, tanto mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Então havia mudanças em todas as áreas e uma das coisas que predominaram nos fins da década de 80 foi a filosofia neoliberal. E os países começaram agora a adotar esse sistema e o Brasil adota o neoliberalismo e na época o neoliberalismo ele parte do princípio de se ter um Estado mínimo e por isso que o neoliberalismo ele leva às privatizações e o Brasil fez muito isso. Houve muitas privatizações e uma das privatizações que acontecem naquela época é a privatização das telecomunicações. E aí observamos que vieram os espanhóis, os portugueses para o Brasil e de repente abriram espaço para que as pessoas tivessem um aparelho de telefone. Eu lembro que quando eu me formei em 1991 e o meu primeiro consultório eu abri em 1992 e eu precisava de um telefone e eu aluguei esse telefone. Por quê? Naquela época, uma linha telefônica era difícil você adquirir, porque não tinha disponível. Segundo, era um valor absurdo. Eu creio que se fosse hoje, talvez ficasse em torno de 20 a 30 mil reais. De tal modo que nós alugávamos telefone como se aluga casa. Íamos na imobiliária, precisávamos de um fiador e assim eu aluguei o meu primeiro telefone. Mas quando ocorreram as privatizações, automaticamente acabou isso. E agora ninguém precisava mais comprar uma linha telefônica, bastava acionar a empresa de telecomunicações e ela instalava um telefone na sua casa sem você precisar pagar absolutamente nada. Foi um grande avanço. Agora você pagava somente a taxa de inscrição. E o mundo começa a evoluir. O que está acontecendo? Uma revolução das comunicações. As pessoas agora têm um telefone e elas conseguem falar o telefone fixo. Embora hoje se vê quem quer um telefone fixo mais hoje na sua casa. Você tem um celular. Mas o mundo ele continua esse avanço e ocorre algo assim fantástico que é, na verdade, o acesso ao microcomputador. Eu lembro, eu publiquei meu primeiro livro, Seu Filho Adolescente e Você, pela editora Candeia, em 1994. E em 96 eu publiquei o segundo livro, Aprendendo a Lidar com o Adolescente. Em 98, o terceiro livro, Abrindo o Jogo com o Adolescente, que eu já publiquei na Bienal em São Paulo, Bienal do Livro em São Paulo. Os dois primeiros livros que eu publiquei, para se ter ideia, eu datilografei.
foram datilografados. O terceiro é que foi digitado, esse mesmo foi em disquete para a editora, eu lembro como hoje, quando eu levei o disquete à editora. Então estava o mundo, eu estou falando dos anos 90, e ali então ainda estava usando a máquina de datilografia. Eu lembro quando comprei a minha Hamilton elétrica, era um avanço fantástico, né? Porque uma máquina que era capaz de ela própria apagar, você apagava quando errava, então já foi muita coisa. Mas eu lembro também de quando eu comprei meu primeiro computador. Foi em 1998, nós estamos beirando os anos 2000, e aí eu compro, e era um 486, e naquela época, aquele computador não tinha Windows, eu usava o MS-DOS, e precisava um código para você acessar o editor de texto, e que para mim já era um avanço fantástico. Olha, eu saí de uma máquina de datilografia para um computador que tem um editor de textos. Então o mundo está evoluindo. Então as coisas elas estão funcionando ali, mas de uma forma ainda a passos lentos. E esse avanço, assim, a velocidade aumenta depois do ano 2000. Eu lembro que depois disso, do microcomputador, aí veio o celular. Comprei um celular nos anos 90, me arrependo até hoje do que fiz, porque foi um investimento para a época inútil. E eu vendi meu saxofone para comprar meu celular. Veio numa caixa, assim, tipo uma caixa de sapato, literalmente, e ali veio com as espumas, e era algo assim, grande e pesado, acho que tinha uns meio quilo, era um tijolo, literalmente, e que tinha apenas duas finalidades. Quando eu falo isso para os adolescentes, eles riem, porque só tinha a finalidade de fazer chamadas e receber chamadas. Então era essa a função do celular, mas o mundo está avançando. Imagina o que é você ter um aparelho de celular e você sem fio, você consegue contactar, telefonar, falar com as pessoas. Então o mundo está avançando. Agora, imagina só que isso está acontecendo exatamente, estamos próximos ao ano 2000. E em 1998, eu passo isso para meus alunos na faculdade, quando falo sobre a década de 1980, e eu tenho uma imagem da manchete do jornal Estadão de 1998. Observe bem, saiu, a coisa era tão espantosa para a época, que de repente saiu como manchete principal, e estava lá: Nokia lança celular capaz de enviar mensagem de texto para outro celular. Imagina só que coisa fantástica para a época. Então quando o adolescente compara, né, uma imagem, uma notícia dessa com o que se tem em mãos hoje, realmente se vê que o mundo estava ainda passando por essa evolução. E aí nós temos depois, quem não lembra da época da internet de escada, aquele era um problema para você ligar para casa, e quando adquirir em casa o computador e internet, então não conseguia falar em casa, justamente porque o telefone sempre estava ocupado. Então, de repente, o mundo ele está evoluindo, ele está passando por uma série de transformações, uma série de mudanças naquela época. E chegamos ao ano 2000 e, de repente, nós temos agora em mãos um celular e que outrora ele não tinha basicamente serventia quase que nenhuma, agora nos tornamos realmente ligados ou dependentes disso. Então, o que ocorre? O mundo, ele agora conhece o que eu considero a maior revolução da história da humanidade, que é a comunicação via internet. Você imagina só que avanço. Como eu coloquei no início, a comunicação que era tão lenta, ela agora se torna realmente a um piscar de olhos. Então você interage com o fenômeno, você faz parte agora desse processo. A internet, ela trouxe benefícios e facilidades. Imagina só, eu viajo constantemente, eu tenho uma editora, um instituto educacional e preciso trabalhar. E mesmo viajando, eu levo o meu escritório comigo, aonde eu estou, eu consigo interagir, consigo conversar e trabalhar. Então a internet, ela veio para facilitar as nossas vidas. E essa geração, eu considero uma geração de ouro, uma geração que nasceu no mundo digital.
e vejo para o jovem, o adolescente de hoje, a criança, as facilidades que tem, inclusive, para estudar, para pesquisar. Tudo isso são grandes benefícios. O maior problema é o mau uso da tecnologia. E hoje nós temos uma série de dificuldades, uma série de problemas e até doenças causadas pelo mau uso, pelo excesso e por esta falta de limites, principalmente a questão da criança. Então hoje, quando eu falo sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança, e eu até acrescento o impacto também para o adolescente, até para o adulto, então hoje nós precisamos não demonizar a tecnologia, certo? Mas orientar, saber realmente mostrar a importância, o valor, mas não podemos deixar que isto aqui nos domine. Nós temos que ter controle e dominar. E os pais precisam realmente saber ensinar os seus filhos como usar a tecnologia de forma adequada. Estamos encerrando este vídeo e se você gostou desta palestra ou dessas informações, clique ali no link gostei. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora. Clique onde está ali inscrever-se, você já se inscreve no canal e aí toca também lá no sininho, você coloca para receber atualizações. Estamos sempre postando novos vídeos e você estará participando. Divulgue também para outras pessoas e assim nós vamos formar uma grande corrente nesse país de pessoas interessadas em ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma família também mais saudável. Eu deixo meu forte abraço para você e nós continuamos no próximo vídeo esse tema. Um grande abraço!